cultura, né? Que é a cultura da soja. Essa semana eu fiquei pensando, né, quando a gente sempre organiza as listagens de doenças e aponta as doenças consideradas primárias, secundárias da cultura, eu gostaria que vocês sempre associassem esse termo de doenças que alguns autores colocam como sendo mais importantes, com aquelas que vocês, no Brasil, né, elas estão associadas a grandes perdas, e essas perdas associadas a redução de produção, redução de produtividade. Então, essa questão, por que a ferrugem asiática, mundial, septorioses, doenças de final de ciclo, zoídeos, são importantes, quando a gente fala que é uma doença primária, né, como pano de fundo, o significado de dizer de uma doença principal, uma doença primária, vocês entendam que ela tem uma relevância. Então, pode ser que em algumas regiões, igual a própria questão da mancha de Mirotécio, umas regiões de Cerrado, como Pará, como Maranhão, que tem plantio de soja, vocês vão ver ela com uma grande importância, muito maior do que talvez em outras regiões mais secas, como a região sul, como o estado de São Paulo, como o próprio estado de Goiás, a sua incidência nos campos de produção. Tá? Então, nós temos dessas 20, né, ou mais, alguns autores colocam como sendo 40, e aí com intensidades maiores ou menores de perdas econômicas, né? Quando eu falo de doença primária, doença secundária. E a gente parou na última aula sobre a mancha de ascoquita, né, que foi uma mancha foliar, e agora dando continuidade a essas doenças foliares, a mancha de Mirotécio, que atualmente, né, ela passou por alteração do nome, né? É um organismo, um fungo, um mifomiceto, que tem uma ampla gama de hospedeiras, e quando a gente fala de ampla gama de hospedeiras, a questão dos, tanto na sobrevivência, tanto no tecido morto, quanto na questão de ter outras opções alternativas de sobrevivência, dificulta o processo de controle dessa doença. Então, esse patógeno, ele né, produz um micélio, né, e ao início, né, essa lesão ela pode ter uma confusão com relação à mancha-alvo, né, dessa questão, dessa pontuação, mas um elemento bastante decisivo que não deixa sombra de dúvida é a presença desse sinal inicialmente esbranquiçido, e você vê tanto na folha quanto na vagem a presença dessas pontuações escuras, essas que têm normalmente uma coloração verde-oliva, e quando você olha de perto ou quando você captura isso e prepara uma lâmina para poder diagnosticar, você percebe que isso aqui é uma grande massa de esporos. Alguns fungos só produzem hifas, só produzem escleródios, né, como a Telia wolfsi, como esclerotina e esclerotiol. Outros fungos, né, eles produzem esse micélio somente, né, ou então eles produzem muito pouca quantidade de esporulação. E nesse caso aqui, né, dada essa questão ambiental de umidade bastante elevada e temperatura, ele vai ter uma grande incidência. Reparem a questão do halo, né, o halo ao redor da lesão, tecido morto provocado por esse fungo e uma doença, uma mancha foliar, Paramirotécio rorido, em soja. A mancha parda, né, ou septoriose, Septoria glycinis, ela tem algumas pontuações, né, que tem como forma perfeita a Microsphaerella cuspens caja. Então, é um organismo, reparem, em que esses padrões que a gente está falamos na última aula, estamos falando agora nessa aula, esses padrões de sintomas, eles podem ter nessas lesões com halos cloróticos bastante diminutos, que podem ser confundidas com crescitamentos bacterianos também, assim como essas lesões mais escuras, sem halos, né, meio que arredondado, ou então irregular sobre o tecido, né? Então, são dois padrões diferentes de uma mesma doença,
E ela é chamada uma doença de final de ciclo, né, bastante importante. Como reconhecer, né, qual é a característica de uma septoriose, para a gente reconhecer, já que tem essa variação de padrão de sintoma, e que tem outras doenças que têm essas granulações, que têm esses halos, que têm essa aparência variável, né, que vocês vão encontrar de sintoma. Então, a septora é um fungo que ele tem um corpo de frutificação que é picnidial. Então, vocês vão encontrar no centro dessas lesões, né, analisando em hastes, pecios, folhas, a presença desses sinais. E, normalmente, esses fungos picnidiais, e aí vocês vão ter confusões, né, algumas dúvidas de septória com ascoquita, que eu falei na última aula. Vocês vão ter massas de esporos saindo de dentro desses corpos de frutificação. Ou seja, se você tem aqui o epiderme superior, o epiderme inferior, e você vai ter encerrado dentro desse tecido a presença desse corpo de frutificação, em que ele vai colonizar todo esse tecido, e à medida que ele coloniza, ele vai ter energia para utilizar a energia necessária para a reprodução. E esse esporo que fica contido nesse corpo de frutificação, que parece uma garrafinha, que fica inserido, que fica encerrado nessas margens, dentro desse mesófilo foliar, ele vai lançar para fora uma massa de esporos. Uma vez, no semestre passado, eu mostrei para vocês da septória do trigo, uma animação em 3D da massa de esporos, né, lançada. E essas massas de esporos, esses silos, são a forma de vocês reconhecerem no campo um fungo, uma septória ou um fungo celomiceto que vai ter essa característica de produzir essa massa de esporos. Se vocês repararem, quando a gente vai falar de milho agora, daqui a pouco, Stenocarpella maílis é um fungo que também é igualzinho esse processo de poder reconhecer. Vocês vão ter massas de esporos que vão ser helicoidais e vão ser lançadas para fora pela abertura do ostilo desse picnídeo. É um celomiceto que é a característica dele. Então, foma, ascoquita, septória, né? São exemplos de fungos em que vocês vão reconhecer dessa forma. Então, o corpo de frutificação vai lançar essas massas de esporos, Phomopsis, né? Que também está em soja, cancro da haste é um Phomopsis, o gênero, né? De aporte é a forma perfeita do cancro da haste. Então, agora, outra doença que afeta a folha, que também está relacionada, tem uma íntima relação com o aspecto ambiental, assim como a macrofomina, é a mela. E olha que coisa interessante, a mela, ela tem essa grande extensão de tecido afetado, e ela causa, o mesmo agente etiológico, ele tem duas doenças distintas para a cultura. Uma é uma podridão de raiz, uma podridão de colo, né, que é característica, né, em riboleira, e outra são essas manchas foliares que parecem às vezes uma queima de um produto, uma fitotoxidez para um produto, tanto nas folhas quanto nas vagas. Então, é muito importante relacionar que regiões muito quentes, muito secos, né, climas muito secos, eles vão desfavorecer a incidência de mela. Então, elas vão aparecer com com menor incidência, né, nesses locais que vocês não vão ter umidade que vai favorecer a incidência de isotônico, tá? Então, o molhamento, as temperaturas elevadas também vão favorecer a soja que é plantada nos paralelos, né, mais acima, né, vocês vão encontrar uma grande incidência, ou então algumas regiões mais quentes, né, regiões mais baixas, vocês vão encontrar a incidência de mela desse fungo afetando a cultura. E aí uma questão que vocês poderiam me colocar professor, é o mesmo agente etiológico, o mesmo fungo que afeta a folha é o que vai afetar a raiz? Então, são características de parasitismo diferentes. Aí uma grande incógnita para mim, né, pelo menos que eu saiba, me parece que são a mesma espécie, mas que você vai ter um organismo direcionado para afetar a folha, né, e que possivelmente possa ter uma plasticidade de provocar essa dissolução, essa queima tão drástica que ocorre na folha,
e ter, né, uma ocorrência também na região do colo. A isotônia, assim como o fusarium, assim como a gente vê esclerotínia, esclerótium, tem uma forma de sobrevivência. Além de ficar nos resíduos culturais, quando se fala, o risotônia, o agente causal da mela, tem uma ampla gama de hospedeiros, qual é a interpretação que vocês devem ter? Que ele vai sobreviver em tecido morto, que ele vai sobreviver em outras plantas espontâneas, inclusive plantas daninhas, plantas pertencentes à mesma família botânica ou plantas diferentes, ao contrário da história quando a gente fala de parasitas obrigatórios, como, né, a ferrugem asiática, como o carvão, né, como o míldio da soja. Vocês vão ter, aí você tem uma relação mais restrita de parasitismo. Então, essa questão da sobrevivência, ela vai ter ou hospedeiras vivas, né, essas diferentes espécies de plantas que vocês vão encontrar associadas a essa ecologia relacionada a esse sistema relacionado ao plantio da soja, os resíduos culturais, né, e as plantas mortas, seriam os momentos, as formas de sobreviver. É uma fatia do problema que vocês têm que enfrentar. É outra fatia que acontece com o caso de risotônia, é a formação de estruturas de resistência, como esclerótios, como clamidósporos, né? E como vocês observam, microesclerócios, como no caso de macrofomina, que a gente conversou nas aulas anteriores. Então, alguns organismos, biologicamente, alguns desses patógenos, biologicamente desenvolvem estruturas de resistência, e aí você, como agrônomo, tem que evitar que isso aconteça, ou trabalhar com essas formas de resistência. Lembrem do nematóide do cisto, que eu falei para vocês, em que os ovos ficam ali, a fêmea, né, depois fica ativa à medida que o cisto encontra uma planta hospedeira, né, para poder se desenvolver, por ação de exudatos radiculares, ou ficar nos materiais mortos ou nas diversas plantas alternativas. Então, quando se fala dessas relações epidemiológicas, é importante que vocês saibam qual é a finalidade de eu saber que a risotônia tem ampla gama de hospedeiros, que ela sobrevive nos resíduos culturais. Qual a finalidade disso? Qual a finalidade de reconhecer os hospedeiros em que o patógeno se multiplica? Qualquer uma dessas categorias de fúngicas, bacterianas, virais, né, nematóides, reconhecer isso implica na forma de você prever e mais à frente do processo de avanço e crescimento dessa doença. Então, desconhecer ou ignorar esses elementos da biologia, da interação com o hospedeiro, vai fazer com que a doença só aumente e vocês, achando que sempre incluir uma estratégia de pulverização é a única alternativa para tentar mitigar esse problema que vai acabar sempre seguindo um caminho fora de controle. Então, todas essas questões, elas são muito importantes. Míldio, eu sempre costumo dizer para a soja, é a primeira doença que bate a porta, né, da cultura da soja. Então, Peronospora manchúrica é o agente causal. E falando sobre essas relações de sobrevivência, aqui é uma foto dos sinais, né, da estrutura do fungo, que é responsável pelos sintomas, né? E aqui os sintomas que vocês vão encontrar, o sintoma na folha, uma lesão inicialmente clorótica, você não vê necrose, e à medida que avança, ela fica mais necrótica. Então, esse fungo, ele também forma uma estrutura reprodutiva, que são os zoósporos, e esses zoósporos são as estruturas de sobrevivência, né, que vão permanecer. Então, esses esporângios que são produzidos nesses esporangióporos, esses esporângios podem germinar e infectar o tecido da planta, ou esses esporângios, com presença de molhamento foliar aqui na folha da soja, eles podem originar zoósporos, e esses zoósporos insistam, formam um hifa, então é uma outra via de parasitismo que vocês podem encontrar, em que quando vocês incluem moléculas anti-oomicetos, né, porque esse aqui é um oomiceto, exemplo, metalaxil, mefenoxam, são exemplos de moléculas que são usadas para controle de patógenos, né,
pertencentes a esse grupo, além dos multissítios, que é um bom casamento que ocorre, né, para as culturas, um casamento desse metalaxil, que é um ingrediente ativo sistêmico que penetra na folha para controle de homicetos, fitófora, pítio, né, e o uso de multissítios como mancozeb. Então, você tem misturas em que essas misturas vão proteger interna quanto externamente contra o ataque desse patógeno. Então, com relação aos surtos, né, o míldio, dependendo das condições, ele não tem sido considerado uma doença tão importante. Então, nos estádios vegetativos, ele tem um grande protagonismo, e à medida que a planta floresce, a soja floresce, vocês vão encontrar outros patógenos que vão aparecendo com maior relevância e importância. E esses patógenos distribuindo em alguns grupos. Sistema radicular, você vai ter associado a estresse, como compactação, má condução da dinâmica nutricional, né, desequilíbrio nutricional, vai abrir portas, né, para a incidência desses vários fungos que afetam o colo, que afetam a raiz, né, fungos e outros organismos. E por que não dizer associações com insetos, larvas, que vão cavar galerias, que vão formar porta de entradas, tanto nos sistemas radiculares quanto insetos da parte aérea que podem estar associados a essas doenças e ampliar o problema na cultura, tá? Então, esse daqui é um fungo. Esse caso já é uma história um pouco diferente do que o da anterior. Então, é um parasita obrigatório, é um organismo biotrófico, ele é especializado com relação ao parasitismo para a cultura da soja, e logo, se você for imaginar quem ele vai infectar quando não tem soja no campo, são as sojas tiqueras, né, aquilo que fica sobrando. Então, as sojas que ficam na beira de estrada, são os veículos de sobrevivência do míldio, da ferrugem asiática, é a fonte de inóculo para a próxima estação de cultivo. E além das outras leguminosas nativas, outras leguminosas, né, plantas daninhas que vocês vão encontrar no campo, tá? Então, elas sendo os locais aonde o míldio vai se desenvolver. E a forma dele sobreviver, ele não fica em uma condição saprofítica, né? Assim, como o caso das ferrugens. Então, eles não vão ficar em material no corpo. O que vai acontecer são hifas compatíveis que vão se combinar, né? O anterídeo com o ogônio para formar o oósporo. E esse oósporo é uma forma perfeita, uma forma sexual. Depois, né, quando você não tem a cultura no campo, seriam as formas de você encontrar essa estrutura de sobrevivência no solo. O solo vai sobreviver à forma de oósporo nos períodos de entre-safra, que seria a fase do ciclo sexual, né? Então, a sobrevivência ela tem essa relação bastante importante que vocês considerem e que isso se repete para todas as culturas a partir do momento que você reconhece esses agentes. O mofo branco, né, esse padrão de você encontrar esse escleródio, é um fungo, como a gente já falou, em que a fase miceliogênica ele se desenvolve pela haste. Em tomate, e essa ilustração me lembrou um pouco do que acontece com tomate e que também acontece com soja. Dentro dessa região oca, vocês vão encontrar a presença desses escleródios, que vão ter vários formatos, arredondados, macroscópicos, bastante desenvolvidos, decorrentes da infecção desse fungo esclerotina esclerotiol. Então, ele tem uma fase, agora, esses dias eu vi um aluno de uma turma de vocês que tirou uma foto da fase apotencial. Vocês já devem ter ouvido falar do apotécio. Então, com relação à esclerotina, epidemiologicamente, os danos na cultura da soja, eles são decorrentes de duas fases do ciclo. Se aqui, no caso do míldio, a fase assexuada, né, que envolve a produção de esporangióforos, de esporângios, são responsáveis pelo dano, já aqui não. Aqui vocês podem ter a possibilidade de períodos do ano em que a temperatura é baixa e a temperatura mais amena, né, 20 graus, e condições de umidade, essa fase do ciclo micelial ou miceliogênico, esses escleródios, né, que são hifas compactadas,
eles germinam, formam apotécios. Esses apotécios é um corpo de frutificação da fase sexual, ascógeno, e jogam os ascósporos para o ar. E esses ascósporos ficam flutuando e atingem órgãos mais elevados da soja. Então, estandes mais superiores, a doença ela progride. Pode afetar vagens, podem afetar flores, pecíolos, afetar a planta como um todo e causar 100% de perda devido a uma condição ambiental. Então, o plantio, você sabe, o feijão também é suscetível ao mofo branco. O feijão de período de inverno, vocês têm justamente esses dois ciclos que prejudicam a incidência da doença. Então, até poucos anos atrás, a soja ela não era tão afetada pelo mofo branco. Então, ele passou a acontecer alguma coisa no ambiente em que essas imensas quantidades de hospedeiros que são colocadas no campo para produção agrícola, o fungo ele desenvolveu uma plasticidade para, além de infectar a leguminosa feijão, infectar também essa outra leguminosa que é a soja. Aliás, ela não infecta somente soja, só fabáceas, ela infecta cenoura, vocês vão encontrar várias hortaliças, é um problema muito grande. Ao final da disciplina, a gente vai falar sobre doenças em cultivo intensivo, que são hortaliças, vocês vão ver uma grande quantidade de hortaliças que são afetadas por esse patógeno, tá? E para a gente poder finalizar sobre a questão do mofo branco na soja, entender que inicialmente é a fase assexual ou miceliogênica, os escleródios estão no solo, eles germinam por estímulos de exudatos radiculares, e aí esse micélio vai se desenvolver, porque ele só desenvolve micélio e esse micélio se compacta e forma os escleródios. Então, vocês podem ter uma epidemia só com a fase assexual ou miceliogênica, ou uma epidemiologia também com a fase sexual, ou carpogênica. E isso, é claro, que quando você tem as duas fases, sexuais e assexuais, no tecido vivo, provocando a morte do tecido vivo, então isso é algo extremamente, é um alerta muito grande para a lavoura. Então, se você tem um hospedeiro que ocorre isso vai fazer com que o trabalho do agrônomo seja mais dificultado. Então, esse mesmo tipo de premissa que a gente vê do mofo branco, relação de ambiente, relação desses dois ciclos biológicos incidindo, se esses dois ciclos sempre ocorrerem, tem uma mudança no ambiente, que eles sempre ocorram para as demais culturas, isso será um problema muito sério no que diz respeito aos danos provocados para as demais doenças da cultura da soja que a gente está conversando, tá? Então, esse é um ponto. Eu falei sobre ela, sobre o mofo branco, quando falei do algodão, e estou falando sobre o mofo branco aqui também para a cultura da soja, e que ela tem uma fundamental relevância para o cultivo. E aí vocês têm vários grupos de moléculas químicas que são utilizados, o produto comercial Cialex, que são utilizadas pulverizações para controle, tanto do tratamento de sementes, quanto para controle, para redução da incidência dessas doenças. E vou mais além ainda, associações de controle biológico, misturar, você ter um período de aplicações com produtos químicos versus produtos biológicos, ou tricodermas, cepas desses organismos para controle, tá? Vou pegar e reduzir. Qualquer coisa, vocês coloquem. Se tiverem alguma questão, alguma dúvida, vocês me apontem, coloquem no chat, daí eu desligo o microfone para vocês falarem, tá? Eu estou conectado no microfone para ver se o som melhor. O mofo branco, tem uma relação de inoculação, verificação de planta tolerante, e aqui com sintoma em plântulas em vaso para esse patógeno, tá? Aqui no laboratório nós temos um saco, que eu recebi de um aluno, que é mais ou menos
essa ilustração, né, de feijões. Aqui eu acho que é soja, né? Mas eu tenho um saco de feijão e aqui esses pontinhos pretos são essas estruturas que ficam por anos no solo, né? Sobrevivendo e servindo de fonte de novo. Então, você tem uma área livre da presença do patógeno. Isso é um privilégio que você, né, como uma pessoa que está conduzindo uma lavoura e não tem um patógeno que seja tão prejudicial para aquela cultura. Então, evitar a sua entrada com sementes de qualidade, isso é um ponto extremamente crucial. Como a gente sabe que em alguns momentos, às vezes, a propriedade produz e gera sementes que são utilizadas nos outros talhões, então, se essa semente não tiver um estado de vigilância, você vai espalhar a doença para outras áreas que não contêm esses escleróides, ou seja, vai aumentar esse problema numa determinada proporção. Os índices que vocês têm, né, porcentagem, né, e lembrando que aqui seria o que você está vendo, os microescleróides. Uma semente que você não vê o sintoma, isso não quer dizer, eu já falei sobre isso nas doenças virais, não quer dizer que ela não esteja infectada. Uma semente de soja que essa semente aparentemente não tem, estaria sadia, mas ela é microscópica, a gente está falando. Isso não quer dizer que ela, na superfície desse tegumento, ou internamente, né, são as relações dos patógenos com as plantas. Ou eles são epifiticamente, ou na superfície, ou dentro da semente, vocês vão encontrar a presença dos sinais ali, só esperando um momento para eles agirem e, consequentemente, firmarem, né, território dentro desses espaços, né, dessas áreas onde eles não coabitam junto com os outros hospedeiro que a gente discutiu. Tá? Então, são pontos que vocês têm que considerar a questão da qualidade da semente nesse sentido. Então, se você vê 1%, quando você fala que 1% das sementes contém esclerotina e esclerotiol, entendo que a cada 100 sementes que a plantadeira insere, uma, né, contém esclerotina, então, ou seja, aquele espaço físico, você está introduzindo o patógeno, né? Então, você está introduzindo um problema que a curto ou longo prazo ele só vai se expandir. Uma vez que ele se introduziu, não vai ter mais como você tirar esses escleróides, não vai ter mais como realizar nenhuma uma forma de eliminar esse organismo naquele local. Então, a prevenção da sua entrada, até hoje, é a melhor alternativa. Ah, mas professor, eu já vi em plasticultura que o solo, eles fazem brometo, eles colocam expurgos, né, moléculas no solo para matar tudo aquilo que tem nesses solos, tanto para bactérias, né, como Haustorna, tanto para esclerotina, esclerócio. Então, isso funciona dentro de um espaço pequeno, né, em cultivo protegido. Ou, às vezes, algumas plantas não hospedeiras vão fazer com que a população reduza. Mesma ideia que existe em nematóides, de você reduzir o fator de reprodução do nematóide. Você tem algumas plantas que você pode cultivar, consideradas de adubo verde ou de cobertura morta, em que possam ter alguma estratégia de manejo a longo prazo. Mas vejam bem, a agricultura é tempo. E se você introduzir um patógeno, e se ao invés de você ocupar o espaço físico daquele solo, né, não quer dizer que isso não seja importante, né, mas você tem sempre uma questão dos períodos de safra para obter rentabilidade. Então, você vai colocar um obstáculo para o sistema produtivo e obter rentabilidade, e essa rentabilidade que vai pagar o seu salário como agrônomo. Então, é um problema que você está introduzindo a partir do momento que você age de uma maneira leviana, ou então que você desconsidera questões técnicas simples e básicas, né, no que diz respeito a sementes de qualidade, no que diz respeito a essa questão de introduzir patógenos, né, você produzir a sua própria semente e no meio dessa produção, essa semente oriunda de um campo infectado, repleto de esclerotina, e você introduzir o patógeno nessas áreas. Esse patógeno e muitos outros, né, vocês possam imaginar. O ídio também é considerado uma doença de final do ciclo. O ídio ele tem uma característica também, é o terceiro parasita obrigatório dessa levada que a gente está falando na aula de hoje. Ele é um fungo, ao contrário dos demais fungos. A grande maioria dos fungos gostam de muita umidade e muita temperatura, né, elevada temperatura. O ídio já é o contrário.
para ele esporular e se desenvolver, então a esporulação é uma relação de hospedeiro suscetível. Muito esporo na planta significa que a planta é suscetível. E outra questão é que ele gosta de muito pouca umidade, ou seja, as doenças que ocorrem nos períodos de seca, ou se você tem período de safra da soja agora, em que você vai ter algumas semanas, alguns momentos em que, né, umidade é a presença de água na forma de vapor nesse ar. Se reduz essa quantidade de água na forma de vapor no ar, isso favorece muito a incidência dos oídios para as culturas como um todo. E esse oídio, assim como eu falei para a ferrugem, assim como eu falei para o míldio, o oídio, ele vai se infectar, ele tem uma especificidade. Então, as plantas que pertencem ao gênero, né, Glycines, ou as plantas pertencentes à família Fabácea, são os possíveis hospedeiros. Nós temos vários exemplos de plantas daninhas em que ele vai infectar. Além, né, dessa questão ambiental que vai favorecer a incidência do oídio na soja. Tá? Então, junto com... Aqui, vocês estão vendo uma ilustração, e eu estou demonstrando as doenças isoladas, únicas, mas no campo eu tenho, né, posso falar por experiência própria, que a quantidade de doenças que afeta a cultura, ela nem sempre vai vir somente o oídio. Você vai ter o oídio junto com o pestamento bacteriano, junto com septoriose, junto com cercóspora, tudo isso, mais as lesões, as áreas de tecido afetadas pelas lagartas, mesmo em plantas inox, né? Vocês vão ter todo esse complexo que vai contribuir e que vai explicar, em algumas circunstâncias, o porquê de decréscimos de produção, decréscimos de produtividade na cultura. Então, hoje, o oídio é considerado, né, uma doença também importante. Nos últimos anos, elas têm apresentado um grande protagonismo. Alguns anos atrás, se falava com uma doença sem importância para a cultura, mas ele tem essas características importantes, né? Microsfera difusa é o nome, é o termo que a gente diz, que se refere ao teleomorfo, embora o gênero, né, que afeta, né, que provoca a doença aqui, é o gênero oídio, né? Mas a forma de se reportar ao oídio, né, da soja é a forma com relação a essa denominação desse táxon Microsfera difusa. As doenças, né, de raízes, né, causadas por fungos na soja, elas têm algumas características. Essa ilustração é uma ilustração bastante famosa, né, que vocês provavelmente já devem ter encontrado. O fusário, né, que vocês vão encontrar, então eu sempre costumo dizer, então aqui são alguns padrões que podem ou não serem muito úteis para a identificação no campo, mas, por exemplo, vocês podem ter misturas e podem ter dúvidas, né, em algumas circunstâncias. Né, as murchas de fusário, por exemplo, o fusário, quando infecta, ela tinha uma doença chamada putidão vermelha da soja, que seria devido a essa aparência avermelhada de desenvolvimento do tecido. Lembrem do vermelho lá da cana-de-açúcar, lá das nervuras principais, ou do próprio pomo, estaria associado a fusário também. Então, o fusário, normalmente, em meio de cultura, né, ele pode ficar avermelhado, assim como ele pode também ficar esbranquiçado, né, produzir uma cultura em meio de coloração esbranquiçada. O Phomopsis, né, aqui vocês vão ter uma granulação muito parecida, a foto não está com muito bom contraste, mas vocês vão ter uma granulação aqui paralela, que são os pequinídeos e as massas de esporos que vão ser produzidas, igual eu falei com o sistema de septória. Só que aqui vocês vão ver Phomopsis é um fungo muito importante para a haste, um fungo, o cancro da haste da soja, o gênero que provoca isso é o Phomopsis. E aí vocês vão ter um esporo alfa e beta, que vai ser expelido por dentro desse pequinídeo aqui nesse tecido. Essas manchas, parece que você desenhou com a linha, né? Com linhas, uma caneta nanquim preta, né? Essas manchas escuras na haste da soja, elas caracterizam, além dessas granulações, caracterizam o cancro da haste para a cultura. E a macrofomina, ela é dita, a macrofomina faseolina, é chamada de podridão carvão. Vocês podem confundir com a antracnose da haste, da guarda, né? Só que a diferença, vocês vão ter tanto os microesclerócios quanto
os piquinídeos, né, igual os home offices, que quando você vai com a unha, arrancando a planta de soja, vai com a unha, abaixo vocês vão encontrar. E se você passar o dedo sobre a superfície, vocês vão ver uma superfície áspera devido à presença dessas estruturas. Então, ele pode encontrar, vocês pode estar presente microesclerócitos ou piquinídeos. Mas, de antemão, eu já analisei plantas, muitas plantas com sintomas de macrofomina, isolando, né? E sempre, muito pouco, eu encontrava a presença de pequinídeos. Somente os microesclerócitos seriam, né, em analogia com o mofo branco que eu falei agora há pouco, seriam esclerócitos minúsculos, microscópicos, que esse gênero produz. E o coletótrico, né, que tem duas espécies que eu já falei para vocês, que nos últimos anos também é considerada uma doença muito importante para a cultura, né, coletótrico clive e coletótrico truncato. Vocês vão ter presença de acébulos, né, estruturas com, aqui não está sendo possível observar, mas vocês vão ver estruturas pontiagudas, parecendo, né, que são decorrentes das setas. Também é muito fácil de poder reconhecer essas doenças no campo, né, para a cultura. No caso de Rhizoctonia, a Rhizoctonia é um fungo, né, que também ele não produz conídeos, é só hifa e microesclerócitos, né. No caso de Rhizoctonia, ele vai provocar, né, o que eu tinha falado para vocês, essas podridões do colo, e quando você isola, você vai ter parecendo um T, a ramificação da hifa parece aquele T que você vê de tubulações, então ela sempre vai ter uma ramificação ortogonal da hifa, então ela vai formar sempre esses tipos de padrões. Esses dias eu coloquei uma foto, ontem eu coloquei uma foto de um fungo que eu encontrei eu plantei aqui no laboratório, em frutos de machiste, e ele forma uma estrutura muito típica de Rhizoctonia, que parece. Eu tirei a foto e coloquei. Algumas pessoas no Instagram pegaram e falaram que era Rhizoctonia. Eu falei, não, eu não acho que é Rhizoctonia pelo fato, ele tem o mesmo padrão de ramificação, só que o fungo era hialino. E pelo que eu sei, Rhizoctonia é um fungo escuro, né? Que é a característica dele, e na cultura também ele fica escuro. A cultura que eu tenho aqui, eu inoculei ontem para testar se ele é patogênico para a cultura, ou o fruto do machiste está no solo, então é previsível que poderia ser Rhizoctonia, né? Então a gente precisa verificar se aquele fungo, se esse fungo que eu tenho aqui, ele é ou não Rhizoctonia, mas me parece que não seja, porque eu vi algumas estruturas no microscópio, parece que ele está quase esporulando, produzindo algum tipo de propágulo. Rhizoctonia não produz propágulo nenhum. Então, aqui ficou mais fácil de vocês verificarem a podridão carvão, né, a podridão preta, né, esses pontinhos pretos. Né, quando você retira essa casca com a ponta da unha, vocês podem reconhecer, a forma de você reconhecer o patógeno. Nos grãos, vão fazer com que as sementes fiquem subdesenvolvidas, fiquem xoxas, né, patógeno avançando para a parte aérea, mas basicamente ele tem uma grande relevância na região do colo, né? E sempre, como vocês vão saber, com a ponta da unha, retirem a parte da epiderme e abaixo vocês vão ver esses pontinhos pretos, que é a característica de macrofomina faseolina, tá? Essa fotografia somente, né, muitas coisas podem fazer com que as sementes elas fiquem com esses problemas, né, necróticos, além da macrofomina. É um ponto que eu gostaria de ressaltar. Aqui, a podridão de Phytophthora, né, a murcha de plântulas, ela provoca apodrecimento de raízes e pólen, é um fungo muito relacionado às condições, períodos chuvosos, né, com grande intensidade. Então, eles vão provocar lesões muito parecidas com como ocorre com o cancro da haste. Em plântulas, né, em pré e pós-emergência, eles são muito afetados. E temperaturas que favorecem a incidência de Phytophthora, né, de 25 a 28 graus. A germinação desses propágulos, né, desses esporângios, eles ocorrem em água, com baixos níveis de nutrientes, e são favorecidos por essa elevada umidade do solo. Vocês vão ver Phytophthora em abóboras, por exemplo, em cucurbitáceas, ela também vai seguir essa mesma regrinha, período, ambientes com muita água, solos muito úmidos
e é um patógeno que, assim como o míldio, né, ele é primo, né, o míldio, ele vai produzir oósporos, estruturas de sobrevivência que ficam por anos no solo. Na região sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, você tem grandes surtos, relevantes surtos, epidemias desse patógeno nessas áreas produtoras de soja, tá? Então, a podridão radicular de Phytophthora é um fungo que a mesma coisa que eu falei para o míldio, o metalaxil mais o mancozeb seriam as formas de vocês, as moléculas químicas utilizadas para controle, além de estratégias de controle visando reduzir hospedeiros, visando reduzir essa quantidade de água favorável, visando cortar o ciclo do patógeno, impedindo com que ele desenvolva o ósculo na fase sexual, né, teliospórica, teleomórfica, e que ele sobreviva por um longo período nesses diferentes hospedeiros. Então, é um fungo também que tem uma plasticidade também com relação aos hospedeiros, uma ampla gama de hospedeiros. O gênero Phytophthora em si tem esse universo de infecção. Água no solo, umidade elevada, vai favorecer a incidência. A podridão de cadófora, né? Cadófora agregada, a podridão parda da haste, produz sintomas a partir do enchimento do grão, né? Então, inicialmente, você não vai conseguir observar a incidência desse patógeno. Ele tem um intenso sintoma nos nós, né? Ele vai fazer com que ocorra o sintoma carijó. Lembrem que o sintoma carijó, vocês têm isotônia, que provoca o sintoma carijó, compactação do solo provoca o sintoma carijó, complexo de nematóides na soja provoca o sintoma carijó, macrofomina provoca o sintoma carijó, fusário provoca, que eu mostrei agora há pouco, sintoma carijó. Então, são questões que vocês têm que levar como cartas na manga, né, que não somente você tem uma única causa, tem causas tanto bióticas quanto abióticas, como o caso da compactação do solo, que vai fazer com que o que é o sintoma carijó? O sintoma carijó é a área do limbo em relação às nervuras primárias e secundárias que ficam de colorações, né, de coloração amarelada. Então, você vai ter no local da nervura esverdeado e na nervura primária e secundária esverdeado e entre meio a essas nervuras uma coloração amarelada que é característica desse fungo. A gente falou um pouco sobre essas questões e quando eu vejo um sintoma como esse, eu imediatamente penso na história do algodão, que o algodão, no caso, vocês vão ter não um sintoma carijó, mas um arroxeamento, que é uma característica da planta quando tem algum problema vascular. Então, para o algodão, problemas ligados a essa translocação de componentes de água, né, de nutrientes para a parte aérea, ou até mesmo esse fluxo de fotoassimilados, da mesma forma, vocês imaginem um sintoma carijó de soja como algo que está afetando esse fluxo para a cultura. E eles não apresentam sintomas diretos, né, externos. Então, eles nem apresentam necroses nas hastes e a infecção das raízes ocorre em 30 dias após a germinação e o sistema radicular pode permanecer normal e somente quando ela fica mais a planta progride para o estágio de enchimento de grãos, a doença ela é visível. Aqui, de novo, né, o que eu tinha falado para vocês, a podridão vermelho, já mostrei para vocês a questão do aspecto avermelhado, mas vocês podem ter uma podridão de fusário também, sem avermelhamento do tecido também. Tá? É importante que vocês pensem em relação a isso. O fusário, ele tem atualmente, né, se descobriu 3 espécies importantes que causam a podridão vermelha da raiz da soja. Uma delas é o fusário brasiliense, o fusário tucumani e o fusário crassitipitatum. E da mesma forma que eu estava falando sobre a origem, sobre a interpretação da existência do sintoma carijó, né, na folha de soja, vocês também vão ter sintoma carijó associado à podridão vermelha da raiz. Então, algo, né, um patógeno vascular do colo, ele pode estar associado, né,
e pode, na parte aérea, dar uma resposta, um sintoma reflexo a essa infecção nessa região do tecido, que é a região do colo da planta de soja. E o tombamento, né, de Atelia rofse, o antigo Sclerotium rofse, né, muitas literaturas eles chamam, né, dessa mesma forma. Então, eles vão formar vão formar esclerótios que são visíveis ao olho nu, tem uma coloração inicialmente branca, marrom, até ficarem enegrecidas, e o patógeno pode se desenvolver à medida que a planta morre. Eles provocam uma morte muito drástica, né, tanto de plântulas quanto de plantas adultas, né. Eu já vi um surto em feijão aqui na escola, no pivô, de escleródio em pivô. Então, 2 vezes que plantaram na mesma área, nas 2 vezes tinha incidência de Sclerotium rofse, né, o antigo Sclerotium rofse, atualmente chamado de Atelia rofse. Então, é um fungo também, um podomicetus, né, um ficomiceto, um fungo que produz micélio e microesclerose. O caso de Atelia rofse, ele não é tão popular a fase sexual, né, a fase de formar apotécios, como acontece por causa de esclerotina. Esse fungo, Atelia rofse, né, que causa, né, o tombamento e a morte do esclerócio, ele produz um escleróide que as pessoas confundem muito, alunos confundem muito com o mofo branco, com a esclerotina esclerotiana. Esclerotina, o mofo, né, o escleróide é maior, né, tem um formato de cocôzinho de rato, né, ele é irregular, variável, eu mostrei várias ilustrações anteriores, e no caso de Atelia rofse, ele sempre é esférico, né, com algumas variações, mas em geral ele é esférico, e essa seria a diferença a olho nu que vocês teriam, né, vocês como futuros agrônomos, teriam para poder detectar essa doença. E aqui a característica, assim como eu tinha falado de risotônia causando problemas em folhas, vocês têm aqui causando tombamentos, causando sintomas em reboleiras, né, essas podridões da coroa, né, ao redor do tecido, provocando esse colapso da planta. Então, também associado a esses conjuntos de patógenos do sistema radicular, vocês vão ter associações de aspectos, né, de uma lavoura, de um solo, né, um sistema produtivo, né, que tem algum problema ali, ou o solo tá compactado, ou desbalanço nutricional, ou alguma relação de acúmulo de água, ou alguma questão ligada que abrange o que a gente chama de estratégias de controle cultural, seriam as formas de você mitigar essas doenças do solo, a incidência desses patógenos nessas lavouras, tá? E, por fim, para a gente acabar, uma doença bastante comum, né, que é o chamado falso carvão da soja. Ultimamente, sempre recebi amostras dos alunos, né, recentemente eu até encontrei agora em machixe também, que eu estou plantando aqui do lado do laboratório, esse mesmo fungo. Quando você olha nessa folha, ela parece, né, muitas pessoas chamam isso que ela tem uma aparência muito similar com carvão, né? Só que ele não é um carvão. O que acontece com esse agente etiológico, Physaronodora? Physaronodora, ele é um antigo, né, chamado mixomiceto, né? Ele tem uma fase plasmodial do seu desenvolvimento, em que ele tem grandes surtos, em que ele está presente decompondo os resíduos, a palhada que fica cobrindo as lavouras de soja, e no momento que ele está decompondo essa palhada, ele começa a se multiplicar e se desenvolver sobre a superfície da soja, criando esse aspecto que a gente vê, você vê, a folha não está clorótica, você vai ter quase que aquilo que a gente vê nos conceitos das doenças, né? O caso da fumagina, né? Ele é um patógeno, não é um patógeno, né? Ele não infecta o tecido, mas o fato dele obstruir o sistema radicular, obstruir a radiação solar, a penetração da radiação solar na folha, prejudicar essa assimilação de energia, né, solar, a gente pode considerar como, né, um agente patogênico. E da mesma forma, eu posso desdobrar isso para o Physarum. O que eu já observei de Physarum? Em literaturas, você observa que esse gênero ele não é um agente que infecta o tecido. O que é infectar? Se conecta dentro do tecido da planta. Então, o que a gente fez? Né? Teve um aluno, né, o Matheus, que até está fazendo veterinário agora, ele fez
as amostras que nós tínhamos, que nós recebíamos dos produtores, a gente fez um levantamento, né, no estado, por um período de 3 anos dessa doença, né? E aí das amostras a gente começou a fazer corte histológico para saber, será que ele penetra dentro do tecido, né? E aí a gente conseguiu encontrar dentro do tecido, né, entre os espaços intercelulares, a presença de estrutura desse fungo, né? Ou seja, ele colonizando internamente, meio que quebrando quase, né, já que ele é um fungo que não é parasitário, por que ele estava dentro do tecido, né, quebrando uma regra? Essa foi a experiência que eu tive de observar o desenvolvimento através de inúmeros cortes histológicos de folhas de soja que estavam infectadas por esse organismo, que a princípio não é um agente causal de doença para a cultura, mas que ele está penetrando internamente dentro do tecido, ou seja, precisa de muito mais estudos. A gente ficou no entrave de multiplicar isso em meio, o fungo em meio, e fazer, inocular na planta esses fungos, foi o ponto que a gente parou no nosso trabalho. Em plantas de soja, né, numa condição artificial. Então, me chamou muita atenção o fato de conceitualmente, ele não ser um parasita, mas ser encontrado colonizando intercelularmente, intracelularmente, as células de soja que foram analisadas. A gente precisa agora calcular plantas inoculadas com Fusarium e plantas não inoculadas e verificar o impacto disso na produtividade para a gente ter a resposta. Então, até hoje, procurei muito em muitas literaturas, não tem nada que fale a respeito dos danos, das perdas, né? Dano e perda, né? São conceitos diferentes, né? As perdas, elas vão ter reflexos de produtividade e os danos vão estar relacionados a questões de área lesionada do tecido. Então, a gente precisa determinar essas perdas para, se você conseguir comprovar essa perda, logo a gente quebra uma regrinha, né, que Fusarium, o gênero Fusarium é só um fungo sem importância saprofítico para a cultura. Ele é um agente, um fungo patogênico para a cultura da soja. Então, isso é um ponto importante. E aqui, né, eu coloquei uma outra ilustração de nabo forrageiro com a incidência de Fusarium também. A gente utiliza nabo forrageiro como uma planta importante para coberturas, né, para forragens, para inúmeras funções. Plantas que têm né, relações com balanços de nutrientes no solo. E me chamou muita atenção. Eu acho que eu peguei de uma rede social esse sintoma e que você tem esse fluxo. Então, ou seja, se o fungo que está decompondo material morto, que tem uma associação com coberturas, diferentes tipos de coberturas do solo, ele pode ter uma importância para a cultura da soja também e representar esse falso carvão. E o falso carvão, por quê? Porque o verdadeiro carvão, ele pertence a um grupo, né? Você sabe que são os basidiomicetos, e dentro dessa divisão dos basidiomicetos, vocês têm os verdadeiros carvões que afetam as culturas. E Fusarium está dentro de um reino, nem é considerado um fungo verdadeiro, e tem todas essas dúvidas com relação a esse fator. Tá? Então, isso era o que eu